Então eu tenho o ano novo do calendário solar e o ano novo do calendário lunar, é tudo pertinho, né? Mas dia 4 de fevereiro é o ano novo chinês do calendário solar, do dia 9 para o dia 10 é o ano novo mais oficial, mais popular e tal, do calendário lunar, né? Então você pode até escolher, sendo taoísta, qual que você vai comemorar, eu comemorar todos, né? A gente sempre brinca que a gente adora a festa, então a gente comemora até o tudo, né? Então a gente faz 3 anos novos. Mas sem brincadeiras à parte, eu sempre repito todo ano que o Ano Novo Chinês ele é por seguir os ciclos da natureza de forma muito mais, como é que eu posso dizer, palpável do que o nosso Ano Novo, que é o nosso Ano Novo, é uma data aleatória, né? Uma data simplesmente uma convenção, né? Não está seguindo nada efetivamente da natureza, né? Para nós que seguimos, né, as leis da natureza, seguimos a filosofia taoísta, o Ano Novo Chinês ele é de fato muito marcante para a gente, porque muitas coisas mudam no ano de influências do céu e da terra. Eu não vou aqui, pessoal, me aprofundar sobre as nuances do ano, né, que é o ano do dragão de madeira e tal, né? Acho que isso a gente pode ter essa informação de várias formas. Teve uma aula muito legal do mestre Liu ano passado sobre isso, que está disponível para compra também, individualmente. E tal. O que eu quero destacar para vocês, pessoal, é uma mudança que acontece esse ano, que é muito marcante, sobre a mudança da regência do quadrado mágico, e quanto que isso é importante para a gente entender uma tônica geral, e que transcende o aspecto desse ano, é uma tônica para 20 anos. Tá? Então, num resumo bastante resumido, a gente lembra que nós, seres humanos, e todos os seres vivos, na verdade, estamos sofrendo constantemente, né? Estamos interagindo, vamos chamar assim, com forças do céu e forças da terra, né? E todas as artes que lidam com o tempo, como o Feng como a astrologia, como, né, até o próprio Xing, decodificam que vetores são esses, né? Que vetores são esses e em que ritmos que eles mudam. Então, nós temos ponteiros que mudam a cada 60 anos, a cada até ciclos maiores que 60 anos, depois ciclos de 20 anos, ciclos anuais, ciclos mensais, ciclos diários e tal. Quem estudou aqui com a gente no Imperador Amarelo, capítulo 9, né, teve uma longa, né, uma longa, 2 aulas com a Larissa sobre isso, que ela explicou isso bem profundamente para a gente entendeu. O que acontece, pessoal, é que existe uma mudança esse ano num desses vetores da Terra, que mudam a cada 20 anos. Quando eu fiz a formação em Fonsway, há sei lá quantos anos, tinha acabado de mudar essa regência, né? E eu vou falar os números, depois eu explico o que eles são, né? Tinha passado da regência do 7 para a regência do 8, né? E aí eu lembro de ter aula disso e a professora falar, lá em 2024, então isso era, quando eu tive essa aula, era perto devia ser 2005, né? Porque a mudança havia acontecido em 2004, certo? Então devia ser por volta de 2005, que tinha acabado de mudar. E aí a professora falou: lá em 2024 vai ter a mudança para o 9. E aí eu pensar na época como um bom estudante, nem vou prestar atenção na aula, né? Porque daqui 20 anos eu me preocupo com esse conteúdo, né? E aí chegou, né? Que é incrível, né? Chegou o tal de 2024, e quando eu tive aula era tão longínquo, né? Parecia um troço assim, uma viagem no espaço, sem falar dessa mudança. E estava eu, então, semana passada, perguntando para a Lari o que é que mudava exatamente com essa transição para o 9. Para a gente entender um pouquinho desses números, né, de maneira bastante objetiva, esses números são isso aqui vem do tal do quadrado mágico, eles são codificações numéricas dos trigramas. E os trigramas são subdivisões dos 5 movimentos, certo? Então, para nós que conhecemos minimamente 5 movimentos, e que muitos daqui já conhecem bem os trigramas, é só conhecer essas relações, conhecer essa outra linguagem que passa a entender bem melhor esses números, certo?
Então, eu vou fazer um exercício aqui bem rápido para que vocês gravem isso e exercitem essa linguagem. Temos yin e yang, temos 4 imagens, temos os 5 movimentos, e aí chegamos nos 8 trigramas. Então, vamos lembrar, né? Quando a gente vai partir para um novo ciclo lá no elemento madeira, o ciclo começa no trovão e se desenvolve no vento, certo? Estamos aqui estudando os 8 trigramas do céu posterior, que é o mundo que a gente vive, o mundo material, o mundo prático, o mundo da matéria. Não estamos estudando o mundo do céu anterior. Tudo bem, pessoal? Todo mundo acompanha até aqui? Esses são os 2 trigramas, então, do elemento madeira. Eles subdividem os aspectos da madeira. Todo mundo sabe, né? Então, que aqui a gente tem, por exemplo, o trovão como aspecto yang da madeira e o vento como aspecto yin da madeira, que no corpo, por exemplo, é a vesícula biliar e o fígado, para dar um exemplo de relações. Pronto. Quando a gente vai lá para o fogo é um elemento que só tem um trigrama. O próprio trigrama fogo, ele já representa todos os aspectos do elemento fogo, tanto os aspectos yin como os aspectos yang. Então, o ciclo atinge a sua exuberância, a sua abertura no fogo. Depois, o ciclo se estabiliza na Terra, aquele momento de extensão, de estabilização, de planar e de transição também agora para o momento em que o Yin vai começar a prevalecer, certo? A hora que o Yin começa a prevalecer sobre o Yang, é o momento do elemento metal, que se divide no trigrama lago e no trigrama céu. O lago é o aspecto Yin do metal, o céu é o aspecto Yang do metal. Então aqui nós temos o elemento metal. Tudo bem até aqui, pessoal? Façam assim ou assim? Sim, beleza. Chegamos na água, que assim como o fogo só tem um trigrama, que é o próprio trigrama água. Ele já representa tudo da água sozinho. E sempre depois do apogeu, você tem um trigrama de estabilização, um trigrama de transição, um trigrama da Terra. Depois da água, o ciclo se encerra, né? Depois desse inverno da água, o ciclo se encerra efetivamente no trigrama montanha. E quando a gente olha as duas transições, tanto a Terra quanto a montanha são do elemento Terra. Então nós temos os 5 movimentos subdivididos nos trigramas. Tudo bem, pessoal? Por que que eu fiz questão de contar essa historinha de novo? Todo mundo tá careca de ouvir essa historinha, né? Madeira, fogo, é o trovão, o vento, todo mundo já tem que decorar isso aqui, mas e entender essa historinha. Porque, de forma simbólica, os trigramas são muito poderosos para mostrar o seu simbolismo da relação do yin e do yang. O pacuá serve para contar essa história do crescimento e do declínio do yang, da hora da colheita, da hora do fim do ciclo, da abertura, papapá. Só que os trigramas, como símbolo, não funcionam bem para mostrar como é que essas forças se movimentam no espaço. Vocês entendem? Porque as mudanças no espaço físico não seguem essa ordem da historinha do crescimento do Yan, apogeu do Yan. Elas se movimentam de outra forma. Essa, então, para entender como é que essas formas vão se movimentar no espaço, a gente atribuiu, ao longo da história, números a esses trigramas, que nem toda uma história do descobrimento do quadrado mágico, mas não vem ao caso aqui. Objetivamente, você tem que a forma numérica torna muito mais didático o entendimento da transição das forças no espaço físico ao longo do tempo. Estou falando certo, Lari? Tudo bem até aqui? Se eu falar besteira, você me corrige aí. Então, a partir de agora, o que que a gente vai fazer? Ó? Vamos colocar os trigramas aqui. Ó. Trovão. Vou fazer assim. Trovão, vento, fogo, terra, lago, céu, água e montanha.
Ah, tentei fazer um círculo aqui. Não saiu muito bonito, mas tentei fazer um círculo. E se eu colocasse isso aqui, para ficar mais fácil de ver como é que isso se movimenta num espaço real, num espaço material, se eu colocasse isso aqui numa grade, certo? Aí eu vou ter essa representação do quadrado mágico, que é aonde eu tinha o trovão, eu vou ter o 3. Aonde eu tenho o vento, eu vou ter o 4. Depois eu explico os números. Aonde eu tenho fogo, eu vou ter o 9. A terra, o 2. O lago, o 7. O céu, o 6. A água, o 1. A montanha, o 8. E no centro, que eu não tenho trigrama, eu tenho o número 5, que representa o meio da história aqui, o centro. Deixa eu pôr o 6 e o 8 de vermelho para ficar bonitinho. Pronto. Por que esses números? De onde saíram esses números? Né? Esses números, magicamente, formam uma configuração que, em todos os lados que eu olho, em todas as linhas, verticais, horizontais, diagonais, aonde eu olhar nessa numeração, eu formo o número 15. Então, uma forma matemática de mostrar equilíbrio. Mas muito mais importante do que isso, tão importante quanto isso, é que esses números, eles sim tornam didática a forma como essas forças, esses arquétipos, essas forças da natureza se movimentam no espaço físico. Quando eu sigo a ordem dos números, eu vou deixar o gráfico aqui, ó, e vou fazer um outro quadrado aqui do lado. A partir do centro, ó, todo mundo segue comigo aqui. A partir do 5, ó, eu faço esse movimento. 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4 e volto para o centro. Vocês viram o desenho que eu fiz? Eu só fui seguindo os números, ó. Do 5 eu fui para o 6, do 6 eu fui para o 7. Estão acompanhando? Do 7 eu fui para o 8. E o que isso quer dizer na prática? Aí eu preciso colocar as direções, né? Sul, norte, leste, oeste, sudeste, sudoeste, nordeste e noroeste, certo? E quando eu olho as direções, aí eu começo a entender. Ah, peraí. Do centro eu vou para o noroeste, do noroeste eu vou para o oeste, do oeste eu vou para o nordeste. E aí eu começo a entender como é que as forças se movimentam no espaço físico de maneira bastante simplória, minha explicaçãozinha aqui. Então, a partir de agora, quando vocês ouvirem a Larissa falar, algum profissional falar, tenho 4 na porta da sua casa, o que quer dizer isso? Quer dizer que a força do vento, do in da madeira, nessa movimentação geográfica, no espaço físico, está ocupando o lugar onde está a sua porta da sua casa. Certo? Quem vai estudar Alfonso e não vendo Xing, esses números parecem números loucos, assim, não é, Lari? Parecem números que saíram do nada. Quem vem do Xing sabe que está carregando a força do trigrama, né? Tá? Só que ao invés de falar, assim como na medicina chinesa a gente não fala lago, a gente fala pulmão, certo? É a nossa linguagem da medicina chinesa. O profissional de Fonso não fala lago, ele fala sete. Vocês entendem, pessoal, o que eu estou falando? É a parte dessa ciência. Bom, deixa eu ver aqui o chat que tem gente escrevendo. Isso, Flávia, tem, claro que tem esse motivo, né, do 3 ser representado o trovão, porque eles descobriram que esse número, nessa posição, ele está seguindo essa ordem de como é que as forças se movimentam. Você entende? Ou seja, o trovão vai parar aonde? Ele vai passar no lugar aonde ocupava o,
Ele vai estar depois aonde, né? Essa força do trovão vai estar onde estava o vento, entende? Então eles criaram os números são muito, eles são representativos dessa ordem dessa força, dessa movimentação, dessa dinâmica entre as forças. Não é que o número 3 como um símbolo, carrega a carrega a força do trovão. Vocês entendem? Não é a cabala aqui. Entende? É só a ordem dos números que nos importa. Tanto que os chineses, eles não representavam o número 3 como algarismo, eles representavam três bolinhas, originalmente. Vocês entendem a diferença, pessoal? Uma vez eu estava dando essa aula no curso de Fundamentos de Xing, um aluno teve um ciricutico, que ele falou, não, porque o 3 na cabala representa. Eu falei, não, 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 não tem nada disso aqui. Aqui é só o 3 para falar de uma ordem de forças, para evocar os trigramas. Beleza? Então, tudo isso para contar que, volta lá, em 2024, a gente sai de uma regência de 20 anos, na qual a força que estava no centro do quadrado mágico, no centro do quadrado mágico, era o 8, certo? Então, de 2004 até 2024, ó, eu vou pegar aqui. Lari, posso pôr o quadrado mágico que você mandou para mim? Já está bonitinho? Então tá, deixa eu colar ele aqui, porque aí fica mais. Ao invés de eu ficar desenhando, já está aqui, ó. A Lari fez bonitinho aqui para ficar aqui. Pronto. Aqui, ó. Vocês estão vendo que o quadrado mágico, de 2004 a 2024, as forças se movimentaram, movimentaram. O 5 não estava no centro mais. Só que ele sempre mantém aquele desenho de ordem das forças, tá vendo, Flávia? Por isso que tem esses números. Ó, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essa força, esse desenho nunca muda, tá? Só que o que nos importa para o papo de hoje é que de 2004 a 2024, o 8 ocupar o centro não é só um aspecto, como é que eu posso dizer, geográfico, um aspecto de mudança de posicionamento. Ele dá um tom para as forças. Ele dá, é como se fosse numa música, a nota mais grave, que dá o tom da música. A própria qualidade, que é o papo que eu estava tendo com a Larissa, né, Lari? A própria qualidade das outras forças, elas mudam de acordo com a que está no centro. Então, de 2004 a 2024, a força que estava no centro era a montanha. Então, era um aspecto que evocava os aspectos positivos e difíceis da montanha. Então, era um período de mais, falando de aspectos difíceis da montanha, né? Um período de maior é, obstrução, de maior dificuldade, de maior desafio, de maior bloqueio, efetivamente. Nos aspectos positivos, é um período de de busca por maior quietude, de maior serenidade. Eu lembro quando eu nem tinha maturidade para entender isso na época. Quando eu entrei para estudar medicina chinesa, o primeiro curso que eu fiz com o mestre Liu, ele falou disso. Ele falou: Ah, que vocês estão tendo sorte de começar a trabalhar com medicina chinesa numa época em que a montanha está regendo, o, dando o tom, né, das coisas, do mundo material. Porque a montanha diz respeito à busca por mais paz, por mais quietude, por mais serenidade. Vocês entendem, pessoal? Só que então essa característica muda nesse ano. E ela passa agora, o mundo material, o mundo físico, nos próximos 20 anos, passa a ter esse tom do 9. Quem é o 9? Olha lá, é o fogo. É o fogo. E aí, estávamos conversando, até depois eu vou pedir para a Lari complementar, sobre
essa grande questão, né, que é o manejo do fogo. Porque nós estamos vindo de 20 anos que, apesar do tom da natureza ter sido a busca por quietude, pedindo maior estabilização, pedindo por serenidade, como civilização, como humanidade, não foi o que a gente buscou. A gente teve, na verdade, um aceleramento, vem, né, de um século de aceleramento e que pegou mais intensidade nos últimos anos, apesar de ter tido, ao mesmo tempo, muitos travamentos, muitos bloqueios para as realizações materiais. Agora isso muda. Então, a sensação de aceleração, de aceleramento, a sensação de explosão, de informação, de exposição, de aspectos do fogo, positivos e negativos, né? Os aspectos de vaidade, de superficialidade, né? De beleza, mas ao mesmo tempo de acesso à cultura, aspectos melhores, né? Erudição, cultura, informação, tudo isso ganha um tom mais intenso. A gente já viu, e nos períodos de transição, em todos os aspectos, a gente começa a ver esse tom surgir um pouco antes dele prevalecer, como tudo na natureza. A gente já viu, ano passado, um aumento de síndromes do coração no consultório. E eu estava atribuindo tudo à pandemia, né? Ah, pandemia, e continua atribuindo, tá tudo certo. Mas também agora tem essa outra camada, que é uma força da natureza no mundo prático jogando a gente mais ainda para o fogo. Aí eu pergunto para vocês, isso só tem aspecto ruim? Jogar a gente só para o fundo? Não. Então, isso é uma tônica, né? É como uma nota musical, ela não é boa ou ruim, ela é uma energia, né? Então, eu vou propor para a gente começar o ano, né? Tirando os aspectos próprios do ano, né? Que a Larissa pode falar melhor, amanhã vai ter o encontro deles, que tá. Além dos aspectos específicos do ano, eu acho que como grande cultivo para a nossa vida daqui para frente, para os próximos 20 anos, né, da nossa vida, é a gente conseguir ir para os aspectos positivos do fogo. E como é que a gente vai para os aspectos positivos do fogo, pessoal? Qual é a proposta nossa? Como que a gente cultiva e não cai nos aspectos difíceis de qualquer energia? Quem leu Tal da Mente? Quem fez o curso? Tá vendo? Qual é o nosso caminho? E isso, Isa, amadurecer a consciência. Escolher Qual é o prioridades? tem tudo isso é maturidade da consciência. Mas existe uma forma clássica, uma fórmula, né, um método já sabido, porque não é a primeira vez que a gente faz essas transições, né, pessoal? As transições de 20 anos acontecem há milênios. E não é só por isso também que a gente faz isso. Qual é o caminho de, que a gente propõe na filosofia taoísta de maneira mais importante para amadurecer qualquer aspecto da mente, do espírito? Isso, Flávia. Sucesso. O cultivo das virtudes. Esse é o caminho. Todo o resto é ferramenta auxiliar. Meditar sem estar cultivando a virtude não serve. Cultivar a virtude sem meditar serve. Vocês entendem o que eu estou falando? Essa filosofia de vida ela é mais importante do que qualquer prática. Porque a prática sem filosofia ela é vazia. Certo? Então, cultivar a virtude. Qual é a virtude do fogo, pessoal? Isso, Isa. Isso. Respeito, polidez. Né? O mestre Liu muitas vezes usa a palavra cerimônia. Né? Então, pessoal, a gente vai voltar nisso várias vezes ao longo do ano, talvez por muito tempo daqui para frente. Como a gente nos colocar, não só para o fogo, né, para todos os aspectos da mente, mas em especial nessa transição para o fogo, e segundo a Lari,
conversou comigo, ela vai ser bastante intensa, né, Lari? Não vai ser uma transição suavezinha, ela vai pegar fogo mesmo. Então a gente precisa estar andando nessa história. Como é que a gente se põe em caminho de cultivo dessa elaboração, dessa maturidade, desse refinamento do nosso fogo, para que a gente viva os aspectos mais positivos, que a gente consiga manter, como a gente conversou por anos aqui no grupo, né? A gente consiga manter o maior desafio do fogo, né? O seu centro sendo regido pelo yin, e não se deixar levar a regência do fogo pelo yang. Ele é um trigrama yin, o fogo. A sua tônica é o yin, contanto que a gente saiba cultivá-lo. Ele também é o máximo do yang. Então, se você bobear, ele te leva para o excesso de yang. E aí, antes de eu falar minha proposta para vocês, eu queria saber se a Lari quer completar alguma coisa aqui, Lari quer corrigir alguma coisa. Não? Toca para frente? Então tá bom. É, pessoal, eu li muita coisa essas férias, pesquisei, enfim, para minha, para gente e tal, para mim, e quero trazer para vocês uma das formas que todas as tradições, inclusive a tradição taoísta, propõem, que por isso o mestre Liu chama cerimônia, propõe para que a gente cultive a virtude do fogo, que são os rituais, os ritos, os rituais. Por isso eu comecei a aula falando desse encontro amanhã com os professores, dia 4 lá com a Larissa, né? A gente vai fazer aqui em casa uma cerimônia de Ano Novo Chinês, mais oficial, vamos chamar assim, apesar de íntima, mas um pouco mais oficial e tal. Porque o que que é um ritual, né, pessoal? O que que é um ritual? Ritual não é uma forma litúrgica, uma forma religiosa, uma forma. O ritual é um método, uma forma de eu cultivar o respeito. Para eu cultivar o respeito através de um ritual, eu preciso de três características. Inclusive, isso eu peguei de um livro chamado O Poder do Ritual. Bem legal esse livro. O ritual ele tem que ter três características. Aí você tem que fazê-lo, realizá-lo de forma consciente, ou seja, de forma prestando atenção, sabendo o que você está fazendo, né, você estando atento, ou seja, ele envolve uma não displicência, né, whatever, assim. Ele tem uma atenção, uma consciência. Ele tem uma intenção clara, um objetivo, um porquê, um sentido. E o ritual ele precisa de repetição. Então, se você, por exemplo, todo dia sai de casa e conscientemente abraça uma árvore com a intenção de se conectar à natureza, você acabou de fazer um ritual. Vocês entendem, pessoal? Você o ritual não precisa ser coletivo, não precisa ser num templo, não precisa ser na igreja, não precisa de sacerdote, não precisa nada disso. O ritual é o que você faz de forma consciente, com intenção e repetição. Faz sentido isso para vocês, pessoal? E aí, obviamente, e isso, Isa, como é que você escolhe isso, né? Você escolhe com uma lucidez, né? Uma lucidez do que tá te trazendo maior cultivo desse aspecto yin do fogo. Isso que é aí que vem esse casamento com o que a gente vem estudando ao longo de todo o Imperador Amarelo, que é muito bonito. Ou seja, abraçar a árvore, vamos supor, ao sair de casa todo dia, me torna mais consciente da minha ligação com a natureza, me torna mais calmo, me descarrega as minhas energias, então, e eu fico efetivamente mais lúcido e ao mesmo tempo mais sereno, certo? Pronto, é o ritual que é adequado de ser feito. Não importa o que ele seja, efetivamente, certo? O ritual pode ser todo dia pegar um livro sagrado, como o Imperador Amarelo, o Tao Te Ching, a Bíblia, sei lá o quê, e parar e ler um trecho. Porque isso eu sinto efetivamente que me traz mais lucidez, mais sintonia, né? Que é o fogo tem muito isso. Uma sintonia com uma coisa que me mantém numa gerência mais yin do fogo.
lembrando que a gente conversou inúmeras vezes aqui, eu tenho conversado nas aulas, que nós estamos numa contracultura, certo? Nós precisamos desses rituais como forma de. O nosso próprio encontro de quinta-feira é um ritual, não é? É um rito que a gente decide conscientemente, com uma intenção, encontrar aqui toda quinta-feira para que a gente possa cultivar aspectos totalmente interiores, né? Que não nos trazem benefícios de vaidade, de brilho, de poder, de dinheiro na vida, certo? Então isso aqui é um rito já, né? Então, só que assim, uma vez por semana sentar e fazer o Imperador Amarelo, para mim já é super importante. Mas que outros rituais eu tenho? Porque o mundo já me puxava para esse aspecto Yan do fogo. Agora vai puxar mais. Esse é o tom dessa mudança. A Elaine tá tendo um troço. Mano. Compra mais Tian Buxindan já. Mais. Compra mais. Já vai fazendo C7, C6, porque o negócio vai ser preto, vai ser feio, mano. Certo? Então, por isso essa força do ritual. E aí eu achei legal que não foi por isso, não foi por nada disso, eu nem estava pensando nisso, que na última aula do Imperador Amarelo do ano passado, eu trouxe para vocês aquela prática do mantra. Não foi, né? Eu trouxe só porque eu queria praticar uma coisa diferente com vocês, eu achava que era legal ter uma prática para deixar para as férias e tal. E no final das contas, foi super legal como sintonia para esse ano, porque muitos me deram feedback que nunca tinham feito uma prática de mantra, nunca tinham feito a invocação de uma força, né? Nunca tinham feito algo nessa natureza. E algumas pessoas me escreveram durante as férias que foi muito poderoso, que foi muito útil, certo? Então, pessoal, a gente vai, acho que a proposta é que a gente tenha mais desses espaços na nossa vida, de momentos de ritual, momentos de respeito, né? O respeito, uma coisa que eu aprendi nas filosofias orientais como um todo, especialmente no taoísmo e no zen budismo, é que respeito, polidez, cerimônia, a virtude do fogo não é o metal, ele é o fogo. Por que eu estou falando não é o metal, ele é o fogo? Porque nós, muito facilmente, carregamos uma ideia de que um rito precisa ser sisudo, precisa ser sério, precisa ter um peso. Vocês entendem? E não precisa de nada disso. Ele pode ser leve, ele pode ser ele pode ser até engraçado, que é um aspecto do fogo, quando bem conduzido. Esses dias eu achei na casa da minha mãe as fotos que as fotos estavam horrorosas, assim, mas foi muito legal para eu ver essas fotos. Quando eu fiz um retiro, eu tinha uns 20 e pouquinhos anos. Eu fiz um retiro no Zen Budismo, e nesse retiro eu fui convidado a servir na cerimônia do chá. Quem conhece do Zen Budismo, é uma tradição muito séria, não é? Coisa japonesa, assim, coisa, né, sóbria. A cerimônia do chá é sóbria, é uma coisa em silêncio, né? Não é uma coisa de festa, assim. E eu lembro que nessa cerimônia, uma menina teve a ideia de servir junto do chá brigadeiro. E aí ela fez os brigadeiros bem redondinhos e tal. Então a gente colocava tudo em silêncio, eu de kimono, cabeça raspada, aquela coisa toda cerimoniosa mesmo. E aí eu servia o chá e colocava o brigadeiro. Isso no tatame, aquela coisa japonesa. Só que o tatame tinha uma leve inclinaçãozinha, assim, o templo. O que começou a acontecer? Os brigadeiros começaram a rolar pela. Né? E aí as pessoas não sabiam se levantava, se pegava o brigadeiro, se não sei o quê. E foi uma zona. Assim. E aí eu lembro que só podia ser comigo, claro. E aí eu lembro que o monge que rege, né, o abade, né, lá o Daijon, né, lá do Espírito Santo, ele caiu na gargalhada. Assim, ele morreu de rir com aquela cena, né? E isso quebrou o ritual? O que vocês acham? Não quebrou o ritual. Nada. Ele riu, ele riu, ele riu. Ah, passou a risada? Continuou. Absolutamente normal, certo? Eu vi o mestre Shen, né, meu mestre taoísta, também morrer de rir, tanto dando aula de Tao Te Ching, em ritual, sabe? Porque acontece alguma coisa engraçada. Ele não precisa carregar uma dureza
sabe? Para um processo que tenha respeito. Então vamos desassociar respeito com uma forma como é que chama? De ser de artificialidade, né? Não, ela pode carregar a mesma leveza do nosso dia, mas com esse cultivo de uma maior lucidez. Respeito é o que nos leva em direção ao grande homem. Vocês lembram disso do ano passado? Respeito é a virtude que nos afasta do pequeno homem, do que pensa só em mim e só agora, e nos leva para o grande homem. E eu posso fazer esse jogar no grande homem, até no homem superior, né, que pensa nos ideais, de forma leve, de forma solta, de forma bem-humorada. Não precisa ser dura. Então, quando vocês forem praticar coisas que a gente está vendo aqui no curso, ou qualquer outra coisa que você se pôr a praticar, configure um ritual, faça de forma leve. E de forma leve você vai conseguir ter esse cara aqui, ó, que é repetição. Se você coloca peso, eu tenho que abraçar essa maldita dessa árvore todo dia, porque senão, sabe? Aí você não abraça mais a árvore. Aí quebra o ritual. Tudo bem, pessoal?